Olá, o podcast de hoje falaremos sobre barriga solidária. Meu nome é Leopoldo Tso, sou sócio da FIV São Paulo e especialista em reprodução humana. Quem abordará esse tema é o Dr. Rodrigo Romano, também sócio da FIV São Paulo e especialista em reprodução humana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Bom, fala um pouquinho pra gente o que é a barriga solidária, ou tem gente que chama de útero de substituição. O nome técnico é útero de substituição ou cessão temporária de útero, né? E a gente costuma dizer também, de ponto de vista mais informal, como barriga solidária. Antigamente usava um termo também que chamava barriga de aluguel, mas esse termo talvez não seja muito adequado, até porque uma das coisas que a gente vai discutir aqui é que não é possível você alugar um útero. Na nossa legislação aqui no Brasil, isso não é possível. A resolução do CFM não permite, né? Não existe uma lei de reprodução assistida, mas a gente segue uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina algumas normas. Então, para começar a falar sobre o assunto, acho legal a gente abordar um pouquinho essa parte da legislação também. E a definição do que é, né? Legal. E além disso, da gente saber esses sinônimos, fala um pouquinho das principais indicações. Para quem que a gente indica, quando vai indicar uma reprodução assistida, que necessita de uma barriga solidária ou um útero de substituição? Bom, basicamente para quem não tem útero, ou para quem tem um útero que não tem a menor condição de gestar, ou até mesmo casos onde a gestação poderia ocasionar riscos que são não muito aceitáveis. Então, por exemplo, algumas pacientes com algumas doenças crônicas muito graves, como alterações cardíacas mais graves, alterações renais, insuficiência renal grave, são pacientes que, apesar de ter útero, a condição clínica da paciente não permite a sobrecarga da gestação. Uma outra situação que é muito comum é a paciente que passou por uma histerectomia. Então, por exemplo, ela teve algum evento obstétrico que um desfecho muito negativo, né? Então um parto muito prematuro que acabou, além do óbito fetal, teve também uma histerectomia, ou ela conseguiu ter o primeiro bebê, mas depois ela teve que fazer uma retirada do útero no pós-parto, por um sangramento, qualquer situação. Um acretismo da placenta, um acretismo da placenta. Exatamente. Uhum. Então, quer dizer, todos aqueles acidentes obstétricos que podem acontecer, complicações obstétricas que podem acontecer, que levam à histerectomia. Talvez essa seja a paciente que mais frequentemente vem nos procurar. E recentemente também temos recebido alguns casais homoafetivos masculinos que, obviamente, precisam de um útero para gestar, né? Essas são as principais indicações. Existem também algumas malformações uterinas. Talvez uma interessante é a Rokitansky, onde a gente não tem a parte do útero da paciente, né? Então, existem algumas malformações uterinas que também acabam necessitando desse tipo de tratamento. A síndrome de Rokitansky é uma malformação, né, que forma um pedaço da vagina só. O paciente tem a vagina curta, né, e não forma o útero e nem as trompas, mas tem os ovários. Isso, né? É importante salientar que para esses casos de útero de substituição, né, é importante que a paciente tenha óvulos para que ela possa fazer o processo de estimulação, aspiração, né, dos folículos, captar esses óvulos para fazer os embriões. E aí vai precisar de um útero para essa gravidez. Exatamente. Né? Existe a situação também onde não tem o óvulo. E aí, por exemplo, nos casais homoafetivos, que eles podem ir atrás de uma doação de óvulos, né, para usar o sêmen de um dos parceiros ali para poder fazer o tratamento. E situações onde também a paciente passou por algum processo cirúrgico ou alguma malformação onde também esteja envolvida a falência ovariana. Então, sim, o mais comum é a paciente que faz útero de substituição, ela ter a função ovariana preservada, mas em alguns casos, além do útero de substituição, às vezes a paciente vai precisar também de uma recepção de gametas doados, né? Legal. Eu tive a oportunidade de fazer parte da Câmara Técnica do CRM na reprodução humana. E vinham alguns casos como esses, e um dos casos era uma paciente que tinha
o médico, juntamente com a paciente, pleiteava para fazer um útero de substituição, porque ela já tinha feito várias fertilizações in vitro, aparentemente não tinha nenhum problema, mas não engravidava. E isso já com embriões doados, com gametas doados, quer dizer, teria aí uma indicação não absoluta, mas relativa, de ter um problema dela na implantação, né? São casos de exceção, mas é importante a gente salientar esses que você chamou a atenção, né? Alterações clínicas, alterações uterinas, seja por malformação, problemas uterinos, e o casal homoafetivo masculino que precisa de alguém para gestar por eles, né? E como que funciona isso? Pode ser qualquer paciente? Como que é feita a escolha da paciente que vai ceder o útero? Bom, a nossa legislação ela tem alguns pré-requisitos, né? O primeiro pré-requisito é que tenha pelo menos um parentesco de até 4º grau com o casal que está pleiteando essa situação. Só que nem sempre isso é possível, né? Então, quando não existe uma mulher que esteja na idade reprodutiva ainda, né? Esteja disposta a passar por essa gestação de substituição, porque não é fácil, né? A paciente vai ficar grávida por 9 meses, vai ter uma série de um acompanhamento num pré-natal, né? E às vezes também tem que ver a idade dessa paciente, se ela tem alguma patologia que contraindica ela ficar grávida. Precisa também de um termo de consentimento informado que envolva todos os participantes do caso, então inclusive o esposo da paciente que vai ceder o útero, né? O parceiro da paciente que vai ceder o útero, e todos devem passar por uma avaliação psicológica. Isso tem uma avaliação clínica e psicológica da cedente do útero, e se ela for casada, do parceiro. O parceiro tem que consentir, né? Sim. E de preferência uma paciente que já tenha engravidado, né, Rodrigo? A gente dá já tenha filho. Né? Sempre dá preferência para essa situação, nem sempre é possível, né? Mas a paciente ideal seria aquela paciente que já tem um evento, já tem um bebê em casa, né? E ela também não tem nenhuma patologia que vai complicar o pré-natal desta paciente, para você minimizar os riscos, né? Já que ela está cedendo o útero, que ela sofra o menor risco possível. Agora, muitas vezes a gente se depara com a situação onde não existe essa paciente, essa mulher que vai ceder o útero. Então, o CFM, como você sabe também, acabou abrindo algumas exceções onde você tem que pedir uma autorização para o Conselho Federal de Medicina. Então, acho que existem 2 situações que devem ser submetidas ao Conselho Federal de Medicina. Esta é importante. Então, quando você não tem alguém no seu círculo ali de parentesco de até 4º grau, você pode conversar com o médico para que ele faça um relatório e vá atrás de uma outra mulher, desde que não tenha nenhum envolvimento financeiro nessa relação entre as partes. Então, às vezes, solicita uma autorização. Junto ao CFM. É um pouco mais burocrático, porque lógico que o CFM tem e com toda a razão, ele quer resguardar a saúde de todos os envolvidos, e ele quer garantir que não esteja ocorrendo nenhuma relação comercial entre as partes também. Uhum. Diferente de outros países, tá, pessoal? Existem outros países que essa relação comercial é permitida e tal, mas vamos falar aqui mais da nossa legislação. Então, e você citou uma situação que é importante a gente falar também. Às vezes a paciente ela não tem indicação de fazer a útero de substituição, mas ela está tão frustrada com o desempenho reprodutivo dela, os insucessos reprodutivos dela, que ela vem, doutor, olha, às vezes a paciente tem uma insuficiência ovariana, mas ela chega no consultório falando, trouxe aqui a minha irmã falou que vai ficar grávida por mim, então, falou, não, o problema não é o seu útero, o problema é o seu ovário. Essa situação, ela é bem frequente também. E aí, então você tem que ter uma indicação para você fazer a cessão temporária de útero, que a gente citou já quais são. Quando a paciente tem o útero e ainda assim ela quer fazer a cessão temporária de útero, acho que aí vale a pena a gente também fazer com que o CFM participe dessa decisão, porque você está tomando a decisão de substituir um útero que ainda existe, né? Sim, mas o CFM ele vai, na verdade, endossar
a sua indicação. A sua argumentação. Né? Sim, mas se você está indicando e você está pleiteando junto ao CFM, ele vai endossar ou não. Ou não, né? Eu acho que cabe, sim, a nós, como clínicos, como médicos, discutir com as pacientes realmente as indicações e alertar, como você bem disse. Muitas vezes, pelos insucessos repetidos, a paciente fica frustrada, fica cansada, né? Fica espoliada emocionalmente e ela quer, obviamente, dividir essa responsabilidade com alguém. Bom, o assunto é extenso, né? E para a gente finalizar, fala um pouquinho como que é feito na prática essa cessão temporária de útero, né? O útero de substituição. Se a paciente tem uma reserva ovariana, normalmente a paciente ainda tem os ovários, ela só não tem o útero, né? A gente induz a ovulação da paciente e para isso a gente usa a ultrassonografia para fazer os controles, porque a gente não tem a referência menstrual, né? Então a gente utiliza o ultrassom para saber que fase do ciclo essa paciente está e induz a ovulação dessa paciente. Paralelamente, a gente vai preparando o endométrio da paciente que vai ceder o útero através de alguns hormônios. Esses hormônios são aplicados de maneira transdérmica ou via oral, ou mesmo até a gente utiliza muito o ciclo natural. Quando a gente vai fazer o ciclo pareado, que a gente fala, quando vai fazer as duas pacientes vão tratar ao mesmo tempo, a gente prefere fazer o ciclo preparado. E esse estrogênio vai espessar o endométrio, enquanto a paciente que está produzindo os óvulos, né, vai estar sendo induzida e vai fazer a punção. A gente faz uma fertilização fazendo uma aspiração desse ovário, levando esses óvulos para o laboratório, o sêmen do esposo, que vai ser colhido através da masturbação ou por alguma coleta alternativa, e formando os embriões no laboratório. E no momento que a gente faz essa coleta, a gente já entra com alguns hormônios também nessa paciente que vai receber o embrião e transfere o embrião dentro do útero. Então, o óvulo, o espermatozoide do casal que precisa do útero vai estar fecundado no laboratório, sendo transferido para dentro do útero da paciente que está realizando essa nobre função, né? Uhum. Então é um tratamento combinado. A gente prepara o útero da paciente que vai ceder o útero, enquanto isso estimula e faz a coleta dos óvulos da paciente que vai, enfim, da mãe biológica. É isso. Exatamente. Ok. Bom, eu agradeço a entrevista, acho que foi muito boa e o assunto é extenso e até a próxima. Tenho certeza que essas informações vão ser muito úteis para as mulheres e, enfim, para os casais que estejam pensando nisso. Legal. E a gente está à disposição aqui também para responder algumas dúvidas. Tem um link aqui que deve estar passando aqui para a gente poder, caso surja alguma dúvida, vocês poderem entrar em contato conosco. Eu sou Leopoldo Tissot, esse foi mais um podcast da FIV São Paulo, em que abordamos o assunto útero de substituição. Até a próxima.